se você tem uma visão de sola escritura em cima dos 72 livros, você vai acreditar no purgatório e na intercessão dos santos. Acontece que eles limaram uma porrada de livro, né, velho? Aí começou... Ou seja, eles estão acreditando... É o seguinte, a fé católica, cara, é essa mesa inteira, tá ligado? Imagina só, isso aqui tudo é doutrina católica, saca? Só que eles resolveram virar e falar assim, não, a verdade não é essa mesa inteira, a verdade é só esse aparelho do fone de ouvido aqui, ó, que tá aqui no meio, saca? Só que esse aparelho eu vou tirar uns botão, tá ligado? E eles acreditam nisso, então, tipo assim, eles limaram muito a fonte de ideologia deles, num nível surreal. Pô, só não vê quem não quer mesmo, né, velho? Que foi uma adaptação da adaptação da adaptação pra agradar. É isso, historicamente você tem que fazer muito malabarismo pra sustentar, né, velho? Não tem como. É muita coisa, tem que fazer muito malabarismo, né? Por isso que eu tô com o Daniel aí, né? Já foi o suficiente pra substituir o Max? Ainda não. Eu espero uma muito boa de você hoje ainda. A Laísa vai te meter um soco na cara agorinha daí. E aí, cara, a intercessão dos santos, ela acaba indo no rolê dessa bagunça, sabe? Então, você tem ali uma doutrina que ela é, primeiro, o purgatório é uma crença judaica, certo? A intercessão dos santos, não. Por quê? Porque os judeus não tinham almas no céu. Jesus não tinha morrido ainda, certo? Então não tinha como ter intercessão dos santos, porque não existia a comunhão plena com Deus. Então no judaísmo você não vai ter ali estritamente a intercessão dos santos. Isso vai surgir no cristianismo. E vai surgir no cristianismo, não é tardio, é no cristianismo primitivo. Os primeiros cristãos tinham já a intercessão dos santos. Sim. E aí a gente tem várias evidências arqueológicas disso, sabe? Você tem primeiro, né, evidências textuais. Então você tem os padres da igreja falando sobre isso. Então você tem Inácio de Antioquia falando sobre isso. Clemente de Roma falando sobre isso. Gregório de Nissa. Entendeu? Todos os padres da igreja falam de alguma forma da intercessão dos santos, certo? Principalmente da devoção à Virgem Santíssima. Então isso é uma coisa que você identifica ali nos primeiros escritos dos cristãos. Aí sem comparação, né? Exatamente. Você identifica também a intercessão dos santos na Sagrada Escritura. No Apocalipse você tem a passagem onde fala dos mártires que estão aos pés do altar pedindo para que Deus vingue o seu sangue. Então existe uma intercessão de pessoas que já morreram. São ali pessoas... Os mártires. São mártires, né? Então você tem pessoas que já morreram, e inclusive a Bíblia fala, né, que foram imolados por causa de Cristo. Ou seja, os caras estão mortos, tá ligado? Aos pés do altar, pedindo a Deus para que vingue. Ou seja, existe um pedido de um morto por... Então você tem ali em Apocalipse evidências também da intercessão dos santos. E você tem também evidências arqueológicas. Se você for visitar, por exemplo, já falei aqui no Santa Zoeira uma vez, se você vai, por exemplo, para Roma e visita lá as catacumbas de São Sebastião, existe nas catacumbas de São Sebastião um dos buracos onde os cristãos rezavam escondidos no Império Romano. E eles escreviam suas intenções de oração nas paredes. Que é da onde vem a tradição que a gente tem de colocar aquelas caixinhas de oração na igreja? Vem disso. E lá existem pedidos de intercessão explícitos. Inclusive eu vi com os meus próprios olhos que estava falando: Pedro e Paulo, orem por Vítor. Fazendo uma referência a São Pedro e a São Paulo. Provavelmente era a mãe de um rapaz chamado Vítor, pedindo intercessão para eles. Pedindo intercessão de Pedro e Paulo. Qual que é a questão? As catacumbas de São Sebastião são criadas, né? Elas são esculpidas no ano 120. Pedro e Paulo já tinham morrido. Então é um cristão da igreja primitiva sofrendo perseguição no Império Romano e pedindo intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo. Então você tem evidências teológicas, bíblicas, arqueológicas, historiográficas. Não sei mais, velho. O que falta? Tem evidências históricas até dos padres da igreja, né? Que é justamente a referência de que os santos citando os santos que os converteram. Mas assim, depois que já morreram. Você falou do santo... Inácio de Antioquia, né? Uhum. E eu lembrei do São Policarpo, né? Que no testemunho, né, do martírio de São Policarpo, é citado o Santo Inácio, é citado São João, e são citados como se fossem referências e modelo com o qual São Policarpo meio que pedia intercessão para que ele tivesse força para enfrentar o martírio. Exato. Então, assim, não diretamente, assim,
São João, rogai por mim, né? Aham, aham. Mas assim, tá escrito lá de uma forma que você entende que é a comunhão dos santos, que é intercessão dos santos, né? Que vem muito da comunhão dos santos, né? Então eu gosto sempre de fazer essa analogia aí da intercessão dos santos com a própria comunhão dos santos, que é a mesma coisa da intercessão dos santos, só que em vida.